dia, gente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo, Jesus. Te agradecemos por sua graça, Pai, pelo teu Espírito, Deus, que está dentro de nós, Deus, e manifesta o seu caráter, Pai, para aqueles que nos veem, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o primeiro em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel, Deus. Espírito, nós te pedimos que nessa manhã, Deus, o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Que não seja apenas, Deus, uma palavra que venha tocar, Deus, a nossa alma, Deus, a nossa carne, a nossa mente, mas que o nosso espírito, Deus, nesta manhã, Deus, possa ser impactado por Ti, Pai. Que o nosso espírito, Deus, possa ser alimentado, Deus. Como o Mateus ministrou aqui, Deus, que o nosso espírito saia daqui, Senhor, alimentado por Ti, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Gente, ontem o Jean me ligou para que eu pregasse e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia me chamar para fazer isso. Faz mais ou menos uns 2 meses que Deus tem falado algumas coisas para mim. Ele tem falado muito a respeito de família, sobre o papel do homem dentro da sua casa, sobre o governo que o homem precisa exercer dentro da sua família e de todos os reflexos que isso acaba tendo dentro da nossa casa, de como se nós andarmos no caminho de Deus, de como isso vem realmente cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, de uma forma que a gente nem às vezes imaginou ou pensou. Mas especificamente nessa última semana, Deus ele mudou algumas coisas dentro do meu coração. Eu achei que quando eu fosse pregar, eu falei, acho que eu vou falar disso, mas nessa semana o Espírito Santo ele me conduziu, na verdade, a pregar a respeito dele. Sobre a importância do Espírito Santo. Eu sei que talvez nesse último mês, uma das coisas que o Gia mais pregou aqui foi isso. Ele começou falando sobre o perigo da gente extinguir o Espírito Santo, o perigo da gente apagar o Espírito Santo da nossa vida, as consequências que isso nos traz. Depois ele nos trouxe uma palavra a respeito da proteção, que é a obediência que a gente tem, aquilo que o Espírito nos guia, aquilo que ele fala para nós seguirmos, como isso nos protege, diante de uma série de circunstâncias, explicando que isso não tem a ver com que nós vamos passar aflição nessa terra, não tem a ver que nós não vamos sofrer, mas tem a ver com ser guardado, porque estamos andando em obediência com Deus. E o Espírito me guiou, na verdade, a fazer quase que um apanhado de todas essas coisas e falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de como é importante você ter o Espírito Santo como guia da sua vida. Como isso para a Bíblia, na verdade, é o arrependimento que a palavra de Deus nos traz. E para isso eu quero começar lendo com vocês o capítulo 3 de João, logo no versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gente, quando Jesus está falando com Nicodemos, a Bíblia fala logo no versículo 1 aqui que ele era um dos principais entre os judeus. Eu imagino que Nicodemos ele tinha uma posição muito importante, ou seja, ele era um homem estudado a respeito da lei dos judeus, ele era um homem estudado a respeito de todo o Antigo Testamento. E quando Jesus vai ter uma conversa com ele vira para Jesus e fala: olha, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que você está fazendo se não for verdadeiramente o Filho, então eu consigo enxergar dentro de você por aquilo que você faz, que tu és o Filho. E Jesus, na verdade, não dá uma resposta para ele daquilo que ele pergunta. Mas Jesus ele fala para ele que uma das qualidades, na verdade, que uma das características daqueles que são nascidos de Deus, daqueles que realmente são seus filhos, que seriam aqueles que no futuro iriam seguir a Jesus e aqueles que já o estavam seguindo, que eram os seus discípulos. Eles, na verdade, a maior característica deles era de que eles iriam nascer de novo do Espírito. E isso significaria de que eles iriam ser levados para onde o Espírito os guiasse. Isso para Jesus significa nascer de novo. É o resumo do versículo 8 que Jesus fala aqui: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o que Jesus na verdade está falando para Nicodemos é assim: o nascer de novo, o ser diferente, o se converter, o se arrepender dos seus pecados, tem a ver com você ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo, Nicodemos, quer dizer que o vento vai soprar para onde ele quiser. E para onde o vento soprar, você vai. Porque esses são os seus filhos. E eu digo isso porque na maioria das vezes a gente confunde um pouco o que significa a palavra arrependimento. Ou o que o arrependimento carrega em si. Então a gente acha que quando eu entro para a igreja, eu entrego a minha vida para Jesus, eu deixo de fazer algumas coisas, como parar de beber, parar de fumar, e eu deixo de falar palavrão, eu deixo de talvez me reunir com alguns amigos que eu sei que são amigos que não vão me conduzir para Deus. Então eu começo a tomar algumas atitudes que na minha visão, elas são sinais de que verdadeiramente eu me arrependi diante de Jesus. E não que esses sinais estejam errados, e não que essas condutas estejam erradas. Da gente parar de fazer uma série de coisas que são moralmente erradas. Diante daquilo que a gente acredita que Jesus não faria, a gente para de fazer. Mas o problema é que a gente para nisso. O problema é que a gente acredita que o arrependimento de Jesus, ele tem a ver simplesmente com a nossa salvação. Então eu vou até uma igreja, eu sigo o que Romanos 10:9 fala, se eu creio com o meu coração e professo com a minha boca de que Jesus é o Senhor, e isso já está satisfeito, e eu breco nisso. Então a gente vive dentro das nossas igrejas achando que a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela se resume a simplesmente nos mostrar o quão errado a gente é nas nossas condutas e nas nossas atitudes. Então a partir do momento que eu paro de fazer essas coisas, eu já me considero salvo e ponto final. A gente para nisso. E na verdade o verdadeiro arrependimento ele não tem nada a ver com isso. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que, na verdade, a salvação ela é o início de um começo de uma caminhada com Deus. O apóstolo Paulo fala, eu não lembro a referência agora, ele fala assim: olha, desenvolvei a vossa salvação, progredi a vossa salvação. O que ele está querendo dizer com isso? Que a partir do momento que você realmente confessou com a sua boca que Jesus é Senhor, você foi salvo. É como algo imediato a palavra de Deus fala. Você creu no seu coração? Você acredita realmente que isso aconteceu com você? Você está crendo que Ele é o Filho de Deus? Então confessa com a sua boca, entrega a sua vida para Jesus. E se você realmente entende, se batiza. Que foi o que aconteceu com aquele etíope que estava tendo uma revelação a respeito de Isaías, logo em Atos, ali no começo da igreja primitiva.
Ele entendeu quem era Jesus, ele entendeu que Jesus veio, ele entendeu a passagem de Isaías, e aí ele falou, não, então você vai se batizar. E ele se batizou, e eu acredito que aquele homem foi salvo. Mas isso, na verdade, é o início da nossa caminhada com Deus. É o primórdio das coisas. E você vai encontrar na sua caminhada com Deus que o verdadeiro arrependimento e o seu verdadeiro nascimento em Cristo de novo, ele vai ter muito mais a ver com você ser guiado pelo Espírito e você andar nos caminhos que Jesus quer que você ande. Porque, queridos, se a gente se limitar a uma vida moral equilibrada, se a gente achar que o nosso evangelho se resume a apenas isso, a gente ser honesto, a gente não ser corrupto, a gente não falar mentira e uma série de outras coisas que eu falei aqui para vocês, outras religiões nos oferecem isso também. Eu conheço pessoas que não seguem a Bíblia, eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia na vida delas, que só ouviram falar de Jesus, porque isso é tradicional aqui no nosso país, mas elas são boas. Elas são pessoas honestas, elas são pessoas que, aos nossos olhos, quando a gente enxerga isso, a gente fala, pô, essa pessoa é legal, essa pessoa é bacana. Então, outras religiões que a gente vai encontrar pelo mundo afora, elas oferecem essa vida equilibrada, essa vida moral que a gente acredita que tem a ver com Jesus simplesmente nesse ponto. Mas o que Jesus quer de nós, o que o Espírito nos conduz, o que tem a ver com o Evangelho, o que tem a ver com ser cristão e seguidor de Cristo, é você ser como o vento. É você ouvir a voz de Deus e ter essa capacidade de conseguir discernir que Ele está te falando e seguir o caminho que Ele te pediu para seguir. E nesse caminho, você vai entendendo e você vai se arrependendo de condutas que você acredita que Cristo não faria. Mas a maior característica é essa. É você conseguir abandonar tudo aquilo que você acredita que é bom em você até, não só aquilo que é ruim. E você entregar tudo para Deus. É o que o Mateus estava ministrando aqui com o João Batista. Quando o João Batista vem para preparar o caminho de Deus, a mensagem dele é: endireitai as veredas, aplanai todo o terreno. Por quê? Porque Cristo ele ia vir e ele precisava construir sobre um terreno limpo. João Batista não falou, olha, o que é bom com vocês fiquem, o que é ruim sai fora. João Batista falou, limpa tudo, arranca tudo. Porque quando Jesus vir, ele vai construir sobre os alicerces corretos, ele precisa encontrar um terreno limpo. E isso significa nascer de novo. Não é Deus, agora eu estou salvo, amém. E talvez eu só venho aqui entregar minha vida para Jesus porque eu tenho medo do inferno. Mas significa você entregar a sua vida para Ele e falar assim, Jesus, agora eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como conduzir a minha vida. Isso é que o Espírito fala para a gente. Isso que quer dizer o Evangelho de Jesus. Se você for ler João, vai um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. Eu ia apenas citar, mas vamos ler lá. João 16, 1. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Aqui é um dos últimos capítulos do Evangelho de João, e você vai ver Jesus dando muito conselhos para os seus discípulos, ele falando muito a respeito da sua partida, porque estava próximo aqui a ida de Jesus para a cruz. Aí ele fala no versículo 1, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vás, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Só até aqui.
Jesus ele fala para eles de que era necessário de que ele fosse um dia, de que essa promessa a respeito de que realmente ele fosse voltar para o Pai estava próxima. E ele estava contando para os seus discípulos algo que ele talvez nunca tinha revelado de forma tão aberta para eles. Ele vira e fala assim: olha, eu só estou falando essas coisas para vocês agora, porque é necessário que eu vá. Antes eu não revelei essas coisas para vocês, porque eu estava aqui convosco. A própria presença de Jesus, sendo guiado pelo Espírito, estava com eles, falando para eles o que eles tinham de fazer e o que eles não tinham de fazer. Consolando o coração deles, ajudando eles, tratando o caráter deles, transformando a vida daqueles homens. Então Jesus fala assim: mas agora importa que eu vá. E por isso que eu digo essas coisas para vocês. Porque se eu não for, Jesus fala, importa que eu vá, ou seja, é importante que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, ele não vai vir. O Consolador não virá. E logo no versículo 1 que eu li para vocês, e se você na sua casa depois ler, João 16 e 17, você vai ver a razão pela qual o Espírito teria que vir. Você vai ver que são justamente nesses pontos que Jesus fala para os seus discípulos que eles iam passar por perseguição, que as pessoas iam matar eles porque eles iam ser perseguidos por causa do nome, e por causa disso, elas realmente iriam acreditar que quando estavam matando os seus discípulos, eles iam cultuar a Deus. Jesus fala deles sofrerem a perseguição, deles padecerem. Por isso que Jesus vem, e eu entendi isso aqui, porque o Espírito Santo ele traz um nome e o Jesus o chama de Consolador, porque para tudo isso que eles iam sofrer, eles iam realmente precisar de um Consolador. Eles iam realmente precisar de alguém que os ajudasse, que consolasse o coração deles a respeito daquilo que eles iriam padecer por causa de seguirem a Jesus. Então você vê que a razão do Espírito vir é por causa disso. Porque Jesus estava voltando para o Pai e eles iam continuar a missão de Jesus. E continuar a missão de Jesus implicava numa série de coisas que talvez aos olhos daqueles discípulos e aos olhos do mundo todo não são boas, aos nossos olhos não são boas. E Jesus falou, então meu Espírito vai vir para que console o coração de vocês. E é justamente com isso que Jesus dá para eles uma série de promessas. Em João 16 você vai ver promessas que Jesus fala a respeito do que o Espírito ia fazer com eles. Ele fala sobre cuidado, para eles ficarem tranquilos de que ele ia voltar para o Pai, mas de que agora não teria mais necessidade de ele rogar ao Pai em favor dos seus discípulos, mas que agora que eles poderiam pedir ao Pai, que tudo quanto eles pedissem, o Pai ia vos conceder. Jesus fala de tristeza. Jesus fala, fique tranquilo, vocês estão tristes agora porque eu vou, mas logo o coração de vocês vai se alegrar. E ele usa uma metáfora da mulher do parto. Ele fala assim, a mulher enquanto está tendo parto, ela tem dor, mas depois ela não lembra mais da sua tristeza, porque quando ela olha para o fruto daquilo, ela se alegra. Ou seja, são promessas que dizem respeito ao seu relacionamento com o Espírito Santo. E se você aliar, como eu falei no começo, por que Deus estava falando aquilo para eles? Porque tinha a ver com cumprimento de propósito. Tinha a ver com consolação a respeito daquilo que eles iam cumprir e daquilo que eles iam continuar fazendo a missão de Jesus. E nada a ver, querido, com o início da nossa entrega à vida com Deus, que é a salvação. O Espírito faz isso. A Bíblia fala que ele viria também para testificar no seu coração de que você era filho de Deus. De que ele viria para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Mas isso era o início, era o primórdio das coisas. Mas a verdadeira vinda de Jesus a verdadeira vinda do Espírito Santo, ela estava ligada a com você cumprir propósito. E quando você cumprisse esse propósito, você ia experimentar verdadeiramente quem era esse Consolador. É disso que Jesus fala. E às vezes a gente está nas igrejas e a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente acha que a gente vai precisar do Espírito Santo, não sei, para benefício próprio. Agora a gente fala, agora que eu estou com Deus, eu vou ter a vitória, meus problemas acabaram, minha família vai ser resolvida, minhas situações, elas estão feitas, porque agora eu tenho alguém que vai revelar para mim o meu futuro, porque agora eu tenho alguém que vai falar para mim o que eu tenho de fazer. E eu disse assim, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso.
Ainda que Ele venha para você e revele situações que você está passando na sua vida. Mas Ele veio para um propósito. Ele veio para algo que Ele vai te empurrar para o caminho que Ele quer que você siga. É o que eu falei, se fosse só para seguir isso, a gente não precisaria do Espírito Santo. Se for para a gente entregar nossa vida para Jesus, porque a gente quer ter uma vida boa e moral, se a gente for entregar nossa vida para Jesus ou pedir para que o Espírito Santo venha sobre nossa vida, porque a gente só vai nas igrejas aos domingos, para pensar, por que você pede o Espírito Santo? Para que você ora e fala, Deus, que o seu Espírito venha sobre mim, que o Senhor me guie, e enfim, Deus, que o Senhor mostre o seu caminho correto, sendo que, na verdade, a nossa vida, ela não passa da gente guiar os nossos caminhos e da gente seguir as nossas vontades. Afinal, eu parei de fumar e de beber, então eu sou um bom cristão. Então, para refletir. E eu fiquei refletindo isso nessa semana. Para que eu preciso do Espírito Santo? Para que eu clamo por Ele? Se eu não sigo o que Ele fala para eu fazer? Se eu não ando no caminho que Ele pediu para eu andar? Se eu venho na igreja de domingo só e isso para mim tá bom, me satisfaz? Isso é religião. Segue outra. Você vai encontrar pessoas boas nessas religiões, pessoas que fazem filantropia, pessoas que fazem obras sociais, pessoas que ajudam os outros, e glória a Deus por isso. Mas o Espírito vem, querido, para isso. As promessas a respeito do cuidado de Deus, do cuidado paternal de Deus, elas têm a ver com a gente andar dentro do caminho dele também. E não que ele não cuide de você, ele o cuida por misericórdia, como o Jean pregou na semana passada. A palavra de Deus nos protege. Quando a gente está fora dela, o Espírito, ele nos guarda, porque Deus tem misericórdia da nossa vida. Ele nos criou, afinal. Mas depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, querido, essas coisas, elas precisam entrar dentro do nosso coração. De que o Espírito Santo, ele está aqui para você obedecer a Ele a tudo. É por isso que Ele veio. Não é para satisfazer os desejos do seu coração quando você ora para Ele. Ainda que Ele faça essas coisas. Mas o propósito principal de Jesus é esse. Ele está vindo como um ajudador e como um consolador para que você consiga entender a vontade de Deus por meio dele. E entendendo, você obedeça a Ele em tudo, de forma radical. É para isso que a gente precisa do Espírito Santo. E eu falo isso por experiência própria. Eu lembro que desde quando eu me converti, eu achava que, eu estava entregando tudo para Deus. Tinha me convertido, era um menino certinho, eu tinha parado de fazer um monte de coisa que eu jogava errado. Eu não bebia mais, eu não falava todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Eu ia nas vigílias, toda sexta-feira eu estava lá firme e forte. Meus amigos falavam só as mesmas coisas que eu, eles tinham as mesmas características que eu. Abandonei minha profissão, Deus me chamou, falei, Deus, eu larguei tudo por você. Eu era advogado e deixei tudo pro lado, Deus, e agora fui para a África, fiquei 6 meses na África. Mas na hora que eu vim para cá, irmão, Deus me matou. Porque a gente acha que a gente consegue fazer as coisas e consegue seguir o caminho de Deus por esforço pessoal. E eu acreditava isso, talvez. Eu não falava isso com a minha boca, mas no meu subconsciente, talvez lá no fundo, era um pouco orgulhoso. Falar, você é um cara mesmo. Olha todas as coisas que você fez. Mas na hora que o Espírito vem e ele fala para você entregar alguma coisa que realmente você precisa sacrificar e que você precisa matar, você entende essas coisas aqui. Você entende de que sem o Espírito é impossível você obedecer a Ele. E você entende que a razão pela qual o Espírito veio morar dentro de você, ela está aliado a isso daqui. E não simplesmente um abandono de uma vida de pecado, mas de você obedecer a todas as coisas que Ele te pede. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7.
2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Só até aqui. Para isso, gente, que o Espírito veio. Para a medida que você caminha com Ele, e à medida que você cumpre o propósito e você obedece aquilo que Ele te pediu, você consiga ter esses sentimentos que Paulo fala aqui. Ainda que atribulado, você não se sinta angustiado, ainda que perplexo, você não se sinta desanimado, ainda que perseguido, você não se sinta desamparado, e ainda que abatido, você não se sinta destruído. Para isso. E aí, às vezes, a gente não consegue experimentar as coisas que o Espírito Santo nos dá. A gente até lê e fala, pô Deus, mas eu estou passando por tanta coisa na minha vida, mas eu não consigo experimentar a consolação que vem da sua parte. E às vezes é por causa disso, gente. Porque a consolação e a promessa do Espírito e as coisas das quais Jesus falou que a gente ia experimentar na plenitude do Espírito, ela tem a ver com a obediência que você tem a Deus ou não. Mas o que na verdade a gente faz, a gente se agarra nas coisas que nós estamos preocupados, nas coisas que aos nossos olhos elas são importantes, e a gente vai até Deus e fala, Deus, e agora? Eu preciso de consolação. Eu preciso de paz. Eu não quero me sentir angustiado. E você pode até sentir paz, querido, mas a ideia não é essa. A ideia não é que você peça para o Espírito Santo fazer com que ele traga esses sentimentos sobre o seu coração simplesmente por causa dos deleites que você quer. Simplesmente por causa das vontades que você tem. Eu lembro que às vezes eu ia na igreja e aí o cara pegava um versículo. Aí ele falava assim, porque Deus, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Aí a pessoa lia aquilo ali e ela se agarrava àquilo. Aí ele vira e fala assim, são as promessas de Deus para a minha vida. E aí quando aquelas coisas não cumpriam sobre a vida da pessoa, porque ele fala assim, pô, mas está falando se Deus é por nós, ninguém será contra nós, eu estou arrebentado. Eu estou sofrendo um monte de coisa e eu estou orando, eu estou pedindo para o Espírito Santo me ajudar, eu estou pedindo para Ele me guardar, mas cada dia que passa eu me sinto pior ainda. É porque, na verdade, a gente pega um gancho de um versículo e a gente não para entender qual é o contexto em que ele estava encaixado. E se você for ler isso, na verdade, você vai ver que Paulo estava falando desse versículo quando ele fala de situações que ele estava vivendo a respeito de Cristo. Ele fala que ele pode sofrer todas as coisas, ele fala que ele sabe ter fartura, ele sabe que ele falta viver na pobreza, ele fala de um monte de coisas que ele sofreu por causa de seguir a Jesus Cristo. E aí ele fala, então, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Promessas de Deus. Mas o que a gente ouve não é isso. A gente ouve que se você for um bom cristão, se você dá o seu dízimo, se você cuidar bem da sua família, se você tiver um bom casamento, se você não fazer um monte de coisa que as pessoas julgam e colocam regras para você seguir, fica tranquilo que essas promessas vão vir sobre sua vida. Não tem. Aí a gente, ao invés de se agarrar nas promessas que Deus falou para a gente se agarrar, a gente se agarra nas verdades que a gente quer que sejam verdades. O cara acredita tanto naquilo que ele fala, não, isso é verdade. E ele se agarra muito mais naquilo do que no próprio Espírito pediu para que ele fizesse. Eu te desafio a você fazer isso. Para de acreditar em coisas que te falaram. Não, porque se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Esquece isso. Senão você vai ficar num ciclo sem fim, como você encontra pessoas desse jeito. E eu não falo isso para apontar dedo, gente. Deus o sabe, eu falo isso de todo o meu coração. É que eu olho e falo, mas por quê? Porque vive assim. Aí é um ciclo sem fim. O cara vai andando e ele vai entrando em lugares que ele acredita que Deus falou para ele, e aí ele se frustra com Deus, aí ele dá uma mornada.
Mas aí depois, tem a próxima campanha, o cara vai lá e fala, não, agora Jesus vai vir sobre mim e eu vou ganhar aquilo que eu estou querendo. Eu lembro que eu conheci um cara assim. Eu fui um dia, às vezes eu tenho mania de abastecer no posto e pregar para os frentistas. Faz um tempo que eu não faço isso, mas eu tinha essa mania. E eu lembro que eu conversei com um cara. Aí ele falou assim para mim, não quero saber de Jesus não, tô chateado pra caramba com ele. Eu falei, mas por que você está chateado com ele? Ele falou, porque eu prestei uma prova para CPM, estava orando pra caramba e Deus não atendeu meu pedido não, agora eu não quero mais saber dele. Tá bom? E a gente faz isso. A gente se agarra nas verdades que a gente quer que seja verdade, esquece das promessas que Deus falou para você. E aí nós nos frustramos. Tiago fala isso. Olha, vocês pedem e não ganham nada porque pedem para os vossos próprios deleites. A gente não vai estar se diferenciando em absolutamente nada de Simão o Mágico. Vocês lembram de Simão o Mágico? Em Atos 8? Pedro está andando, fazendo um monte de milagre e tal, e aí esse mágico está ali tentando perturbar, e ele olha aquilo que Pedro está fazendo e fica perplexo, porque, aquilo lá é uma mágica, o cara fez um coxo andar, o cara fez um cego enxergar, um surdo ouvir, fica bobo. Aí ele fala assim, olha, eu quero isso que você tem também, quanto é que custa? Pedro fala assim, vai você o seu dinheiro para a perdição. E na verdade a gente faz isso às vezes, de forma inconsciente, mas fazemos, ou seja, Simão queria o Espírito Santo para aquilo que ele entendia que era bom para ele. Só. E aí Pedro fala para ele, de uma forma bem tranquila, olha, vai você o seu dinheiro para a perdição, porque você não compra dom de Deus, você vem pela graça, e ele se manifesta por propósito. É isso, gente. E a maior ironia que a gente tem é que o Espírito Santo veio justamente para isso, para te guiar. Só que aí você quer guiar ele. Entendeu? Acho que foi o Jean que falou domingo passado, eu não lembro, mas a gente adiciona Jesus na nossa vida, coloca ele do nosso canto e fala assim, agora eu entreguei a minha vida para Jesus e agora vamos lá, Jesus, a gente vai arrebentar com tudo agora. E não existe isso, gente. Não existe você entregar a sua vida para Jesus e colocar ele no banco do carona e falar assim, agora eu sou o condutor, Jesus, para onde eu for você vai comigo. Não existe você coexistir com Jesus, onde você vive ele também. Não existe essa palavra, coexistência com Cristo. Ou você morre para ele viver, ou ele morre para você viver. Ou é um ou é outro. E às vezes, eu fiquei parando para pensar nisso. Esses tempos atrás eu li um livro que fala sobre o Espírito Santo também. E aí eu li o capítulo daquele livro lá, porque a mensagem daquele capítulo era assim, se preocupe menos com a vontade de Deus para a sua vida. Isso aí é heresia, pô. Aí eu fui ler, na verdade, aquilo lá. E eu fui entender o que aquele homem estava falando. E eu concordei com ele. Porque sabe o que às vezes a gente faz? A gente fala assim, eu preciso descobrir o que Deus quer para a minha vida. Aí a gente vai buscar o Espírito Santo, a gente vai, se entregar para Ele. Mas você para ver que, na verdade, aquela pessoa ela não tem a sua vida mudada em absolutamente nada. Ela continua fazendo as coisas que ela fazia antes. Ela continua falando e crendo nas mesmas coisas que ela cria antes. Mas sobre essa verdade de que ele precisa buscar a vontade de Deus para a vida dele, ele se assenta debaixo disso e fica numa zona de conforto. Aí ele vira e fala assim, eu preciso descobrir, porque eu estou andando aqui no meu emprego, eu estou andando aqui no meu trabalho, e eu tenho que saber o que Deus quer para a minha vida daqui a sei lá quanto tempo. Aí a gente senta em rodas espirituais e fica conversando a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Enquanto, a bem da verdade, o Espírito quer que você faça algo hoje. Porque enquanto você ficar olhando para o futuro, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, você fica morno no dia de hoje. Fica morno. E na verdade é o seu comportamento no dia de hoje que vai determinar como que você vai estar daqui a 1 ano, 5, 10 ou 20 anos. Mas é o que você faz hoje, não o que você vai fazer daqui a 1 ano, pedindo revelação e orientação para Deus do que Ele vai te revelar daqui a um tempo. Filho, Deus nunca prometeu isso na palavra dele. Deus nunca prometeu revelar para você de que o que você vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Deus prometeu nunca te abandonar. Isso Ele prometeu. Mas
te revelar coisas que dizem respeito à sua vida daqui a não sei quantos anos, isso não, você não encontra isso na Bíblia. O chamado de Abraão foi esse: Abraão, sai da sua terra, vai andar, para onde? Não sei, anda. E Deus foi revelando para ele, no caminho com Deus, o que ele tinha de fazer. Mas Abraão não chegou para Deus e falou: não, Deus, só vou você revelar o que vai acontecer para mim daqui a um tempo, senão eu não vou. E a gente faz isso. Ah, Deus, eu não estou bem certo, e eu não sei direito. Querido, Deus quer que você faça algo hoje. Então busque o Espírito para o dia de hoje. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6, para cada dia basta o seu mal, porque é o dia. A gente brinca aqui na igreja, no nosso ministério, e a gente até fala que a gente devia escrever isso debaixo da nossa, do nome da igreja, Casa da Misericórdia. Vamos andando. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Ah, mas se Deus quiser, eu não sei. Deus pode mudar tudo que é do dia para a noite. Pode, mas enquanto Ele não revela coisas que vão acontecer para mim daqui a um tempo, eu vou andando e caminhando com Deus e me relacionando com o Espírito Santo para ficar alerta para aquilo que o Espírito quer que eu faça no dia de hoje. E não me assentando em cima de uma verdade e falando assim: não, eu preciso descobrir o que Deus quer para a minha vida, porque a vontade de Deus é importante, tudo. Ela é importante, mas caminhe, ande com Ele, ande do lado dEle. Em Gálatas 5,16, Paulo fala a respeito disso. Ele fala assim: andai no Espírito e vivei no Espírito. O que é andar, gente? Andar é andar. É algo que você vai descobrindo dia após dia. É igual a Enoque. Começou com 7, mas a Bíblia enfatiza que quando nasceu Enoque andou com Deus. Só isso. Às vezes a gente para olhar e fala assim: nossa, mas sim, só isso da vida de Enoque? Não é só isso, é tudo. Ele fez o que é para fazer, andar com Deus. E nesse caminho Deus vai te consertando. E nesse caminho Deus vai tirando o pecado da sua vida. E nesse caminho Deus vai moldando o seu caráter. Mas nunca deixe de andar. Nunca adie o que você tem que fazer hoje, porque o Espírito te guiou para fazer isso. Talvez eu não sei, às vezes por medo a gente não faz isso. Às vezes eu fico pensando, será que é por medo? Porque às vezes tem medo de que o Espírito vai fazer, de que ele vai te pedir, de você não obedecer. Querido, viva isso. Deus quer que na verdade você viva de modo sacrificial no dia de hoje. Porque é isso que o Espírito deseja, é isso que Ele quer para você. Então, não se preocupe com o ano que vem, que está chegando. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Entra dentro do seu quarto e fala: Deus, eu estou aqui. E aí? Eu aprendi a fazer isso, gente. Eu era ansioso e ainda sou um pouco. Tenho que me moldar a essas coisas. Mas eu aprendi de que nada me adianta fazer essas coisas. Ficar ansioso, me preocupar. Porque eu descobri, inclusive, que a paz que excede todo o entendimento, da qual eu sempre clamei para que o Espírito viesse, para quando eu estivesse passando por um tempo de dificuldade, ela viria quando eu conseguisse andar com Deus, independentemente das coisas que estão à minha volta. E eu não estou falando aqui, gente, que não tem dia que você tem que fazer isso a cada 10 minutos. E pedir paz para Deus a cada 10 minutos, porque você acordou mais para lá do que para cá, que aquele dia está difícil, você acordou irritado, você acordou estressado, você acordou com uma série de coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas a situação é, o Espírito mora dentro de você. E você, como carne, pode manifestar essas coisas, mas elas precisam, querido, por causa do Espírito de dentro de nós. É uma escolha nossa. Se essas coisas que a gente acorda e a gente está sentindo, elas vão determinar o meu dia ou não. Se eu vou ser guiado por essas coisas ou não. Ou se eu vou ter que me trancar no meu quarto e falar com o Espírito Santo e falar: não, Deus, eu preciso renegar essas coisas, ainda que elas estejam acontecendo. Porque eu preciso andar e caminhar debaixo do seu Espírito hoje. E amanhã é outro dia. E depois de amanhã é outro dia. Viva hoje. Se você viver hoje, querido, andar com Deus hoje, pode ficar tranquilo. E daqui a 20 anos você vai estar lá na vontade de Deus, bonitinho e bem. Pode sofrer perseguição? Pode. Pode sofrer uma série de coisas? Pode, mas Ele te guarda. Ele te consola, Ele te ajuda. Ele faz com que você sinta todas essas coisas que a gente leu aqui. Mas o problema é que a gente quer tomar as rédeas na nossa mão.
E às vezes a gente acha que a gente só precisa do Espírito Santo para as coisas importantes, ou que nós julgamos importantes aos nossos olhos. Enquanto a gente não obedece a Deus nos mínimos detalhes. O Jean falou isso para mim, eu guardei isso no meu coração. Ele falou, se você quer revelação de Deus para tudo na sua vida, inclusive para os mínimos detalhes, obedeça-o nos mínimos detalhes. Inclusive para coisas que você não julga importante, porque às vezes são essas que o Espírito julga importante e você não está nem aí. Isso é zelo, querido. O zelo do Senhor me consome. Obediência estrita. Não negociar. Essa é a fé que Jesus pede da gente. É a fé da viúva pobre. Entrega tudo na mão de Deus. Deus, o que eu tenho? É 2 moedinhas? Então são as 2 moedinhas que eu te entrego. Deus, são mais do que 2 moedinhas. Isso não tem a ver com dinheiro, não, gente. Estou falando da sua vida. Do seu caminho, daquilo que você acha que é correto. Então, para analisar isso dentro do seu coração. E talvez a gente nasceu, se encontrou com Jesus, mas a gente só experimentou da salvação dele. Mas na verdade a nossa vida continua exatamente a mesma. Eu não sei você, mas as pessoas precisam reconhecer que há algo diferente dentro de mim. Elas precisam reconhecer isso. Senão eu vou ser só mais um bom cristão. E eu não quero ser só mais um bom cristão. Eu quero impactar. Eu quero fazer as coisas que ele me pediu para fazer. Eu quero andar com o Espírito, eu quero fluir através dele, eu quero manifestar quem ele é. Só que para isso nós precisamos abandonar essas coisas. Então, ao invés, gente, de orar para que Deus participe das coisas que você está fazendo na sua vida, talvez chegou a hora de, na verdade, você orar para participar das coisas que Ele está fazendo. Entende a diferença? Não é Deus, agora ore e abençoa o meu caminho. É Deus, qual é o caminho? É aquele, então é nesse que eu vou. E anda debaixo desse caminho e dessa verdade. Isso entra tudo no que o Jean falou. Isso vai te guardar, isso vai te proteger. Isso vai ter essa capacidade de fazer essas coisas. Então a gente vai estar igual os profetas de Baal, no Monte Carmelo, orando e pedindo para que um Deus lá queime um sacrifício. E quando Deus está falando assim, eu não quero nem esse sacrifício, é outro que eu quero. Quando você colocar, querido, o sacrifício correto diante do altar de Deus, pode orar como Elias orou e ele vai vir queimar. Mas a ideia é, coloque o correto. Se agarre nas promessas que Deus falou aqui, nas profecias que você recebeu, nas coisas que você entende que o teu Espírito testificou com o Espírito de Deus que são verdades. Nela caminhe e nelas ande. E aí sim você vai estar andando com Deus. E aí sim a gente pode experimentar todas as coisas da qual o Espírito falou. Aí sim a gente vai estar realmente andando e vivendo debaixo da razão pela qual o Espírito veio. Por causa disso. Amém, gente? Vamos colocar de pé? Sabe, querido, o que eu tenho visto é de que nós, seres humanos, nós somos bons em algumas coisas. Nós temos a capacidade de fazer muita coisa sem precisar de Deus. A gente consegue encher uma igreja, a gente consegue treinar um bom ministro, a gente consegue treinar pastores com boa oratória, pessoas que falam bem. A gente consegue fazer tudo isso. Você consegue ser um empresário de sucesso, você consegue fazer um monte de coisa sem Deus. Mas a questão não é essa. A questão não é aquilo que você pode fazer debaixo do seu esforço pessoal. Mas a questão é você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Ponto. E busque o Espírito para isso. Eu te dou certeza, queridos, que você vai experimentar coisas nele. Que você vai experimentar consolações da parte de Deus. Que você vai experimentar ajudas. Que você vai ver a mão de Deus agindo e se movendo. E porque às vezes a gente não consegue enxergar daquele lado, quando a gente não está andando na vontade de Deus, porque o Espírito não vai ser cúmplice do seu erro. Ele não vai te ajudar e vai te guiar em cima daquilo que você acredita que Deus está te pedindo para fazer. E aí você não enxerga Deus, e eu falei, nós nos frustramos. Então ore para Deus nesse sentido, querido. Se arrependa desse jeito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e vai para onde quer.
E esses são os que são guiados. Esses são aqueles que nasceram do Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de Espírito, ela vai conjugar, ela vai trazer junto o Filho. Porque uma das características do Filho e uma das promessas para que Deus veio sobre o seu Espírito é para o Filho. E Filho é guiado pelo vento, Filho é guiado pelo Espírito. Eu não sei o que você precisa, assim. Eu conheço a vida de alguns aqui, mas talvez o que você está precisando é: Deus, eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão. Deus, eu estou precisando de coragem, porque eu entendi o que o Senhor tem para a minha vida, eu entendi o que o Senhor está me pedindo para fazer, mas eu preciso de coragem para obedecer. Ou talvez o que você precisa é, não sei, você está precisando de amor, você está solitário, qualquer coisa, qual a razão que está dentro do seu coração? Leve ela para Deus. Deus, Ele está atento, querido, às circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Ele não está nos bastidores olhando e falando assim, como é que meu filho está se sentindo? Ele está atento a essas coisas. O desejo do coração dele é que você faça isso de forma simples. Que você fale com ele como pai. Que você se coloque diante dele como filho. Para você conseguir experimentar, querido, os frutos de um relacionamento com Deus. Não adianta, gente. Você pode tentar por diversas vezes manifestar o amor de Cristo, fazendo um pensamento positivo, achando que você fazendo desse jeito você vai conseguir manifestar Jesus. Você não vai sem o Espírito. Você não vai conseguir mais paciência, rangendo os dentes e falando assim, agora eu vou ser mais paciente. Não, você precisa do Espírito. É Ele quem vai te conduzir a essas coisas. Quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, eu nunca tinha parado para reparar isso. São 9 os frutos do Espírito. Mas antes de Paulo falar dos frutos do Espírito, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, ele coloca o substantivo no singular. Ainda que sejam 9 os frutos do Espírito que você pode ter dele. O que eu entendo disso, querido? Que quando você busca o Espírito Santo, você pode ter na sua vida, e essa é a vontade de Deus, que você desfrute, que você flui nos novos frutos que vêm do Espírito. Todos eles, sem exceção. E é na sua comunhão com Deus que você vai fazer isso. Você quer manifestar amor, é a Ele. Você quer manifestar bondade, é a Ele. Você quer manifestar paciência, é nele. Você quer manifestar mansidão, é nele. É tudo nele. Ande debaixo disso, gente. Tira a mão. Deixa Deus guiar. Deixa Ele. Ele sabe fazer melhor do que você. Ele sabe. Amém, gente? Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor mora dentro de nós, Deus, por uma razão e por um motivo, Deus, como nós entendemos aqui, Pai. Então, Espírito, eu oro, Deus, para que o Senhor venha falar em cada coração aqui, Deus. Que o Senhor arranque, Pai, todo medo, Pai. Que o Senhor arranque, Deus, tudo aquilo que tem impedido, Deus, de que nós obedeçamos a sua voz, Pai. Se existem pessoas aqui com dúvidas, Pai, a respeito daquilo que eles vão fazer, Pai, que o Teu Espírito tranquilize o coração deles, Pai, no entendimento de que o relacionamento que o Senhor pede com eles, Pai, é no dia de hoje, Deus. Que nós não precisamos nos preocupar, Deus, o que vai acontecer daqui a um tempo, Deus, mas sim nós precisamos nos preocupar, Deus, em nos relacionar com o Senhor hoje, Pai, porque isso nos guarda, Pai. Isso trilha o nosso caminho, Deus, para que há tantos anos, Pai. Então que o Senhor toque sobre o nosso coração, Jesus. Que o Senhor traga sabedoria, Pai, àqueles que estão precisando de sabedoria, Pai. Que o Senhor traga, Deus, do seu amor, Pai, para aqueles que estão precisando, Deus, sentir do seu amor, Pai. Seja qual a necessidade que há aqui, Deus, que o Teu Espírito vá de encontro, Deus. E que nós possamos experimentar, Deus, de que é verdadeira, Deus, a palavra, de que o Senhor mora dentro de nós, Pai. De que verdadeira é a palavra, Deus, de que o Senhor é o nosso Consolador, Pai. De que o Senhor é aquele que nos guia a toda a verdade, Pai. Que a gente abra mão de todas as coisas, Pai, como o Mateus cantou aqui, Deus. Que a gente tire toda a máscara diante do Senhor, Pai. Que a gente se desarme, Pai, de todas as coisas. E a gente se apresente diante de Ti como Adão, Pai. Nu, Pai, diante do Senhor, Pai.
sem roupas para nos justificar, Senhor, sem argumentos, Pai, para falar, Deus, o motivo pelo qual nós estamos andando por esse caminho, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos entender que abençoados são os caminhos que o Senhor nos entregou e não aqueles que nós planejamos por vontade própria, segundo as nossas vontades, Pai, e os nossos desejos. Que o Senhor venha com esse arrependimento, Deus, de que verdadeiros são os Seus filhos, aqueles que são guiados pelo Seu vento, que aonde o Seu vento soprar, Deus, nós vamos nos direcionar, Pai. Que o nosso lugar, Deus, é o lugar da Sua vontade, Espírito Santo. Que aonde nós formos, a Sua vontade e a Sua presença irá se manifestar, Pai. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Entenda algo, Deus não é um Deus de força, no sentido de que Ele vai colocar essas coisas dentro do seu coração, sem você fazer nada. Deus não quer dar uma mãozinha aí dentro do seu coração e jogar aquilo que Ele quer. Deus quer ouvir de você. Deus quer que você fale, Deus quer que você confesse. Isso faz parte do seu relacionamento com Ele. Fala para Ele. Ainda que você nem saiba o que falar, mas Ele sabe. Se entrega, querido. Se entrega. Se arrependa. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. O Senhor nos dê ainda um domingo debaixo da sua graça, Pai, da sua paz. O Senhor nos dê uma semana, Deus, guardada no Senhor, Pai. E que acima de todas as coisas, Pai, que a semelhança de Enoque, Pai, que a gente ande com o Senhor. Dia após dia, Pai, mas ande. Caminhe, Deus, para aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Obrigado, Jesus. Sim, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.